Ela é a Teresa da Manhã. Estamos muito bem acompanhados nesta manhã. Estamos com o Sr. Doutor, o Sr. Doutor de Coimbra, psiquiatra Henrique Prata. Henrique, bom dia, boa segunda-feira. Antes de mais, como é que tu estás nesta manhã de segunda-feira? Estou ótimo, muito obrigado. Bem? E tu? Também, está tudo bem. Queria saber como é que são as férias de um psiquiatra. Como é que um psiquiatra da tua idade. Tu tens que idade? Eu tenho 33. 33. Como é que são as férias de um psiquiatra de 33 anos? Tens férias, não tens férias? É muito trabalho? Tenho férias, consigo gerir, felizmente. Consigo gerir bem, consigo ter os meus momentos para desligar. As férias dependem um bocadinho da altura do ano, porque eu divido as férias ao longo do ano. Portanto, há pessoas que tiram tudo de uma vez. E o que é melhor, já agora? O que é que tu achas melhor, mais proveitoso? Acho que depende de cada um, acho que depende de cada pessoa, não é? Uma pessoa tem de perceber o que é que lhe alivia mais o stress. A mim é ir tirando ao longo do ano pequenos períodos. E, portanto, dependendo da altura do ano, tento viajar para sítios diferentes. Olha, ainda bem que disseste isso, porque eu vou começar a falar contigo assim. Eu vi uma série chamada White Lotus, não sei se viste, conta a história de várias famílias, ganham agora imensos prémios, conta a história de várias famílias a chegar a um resort de férias, mas as pessoas chegam lá com as preocupações e com o stress da rotina. Portanto, a minha primeira pergunta para ti é: como é que se descansa a cabeça quando se vai uma semana de férias? E não se traz esta bagagem toda, não é? Porque não chega só às malas, ainda trazemos. Não é fácil, eu acho que depende muito da personalidade de cada pessoa e da capacidade que ela tiver de desligar. E nós hoje em dia temos não só a pressão do trabalho a invadir as férias muitas vezes, como passamos a ter por causa do peso das redes sociais e das pessoas quererem ter as melhores férias possíveis. Parece que nunca desligamos completamente. Eu sinto que pode ser. Há muita gente que tem pressão nas próprias férias. Pois. Que querem aproveitar tanto, querem fazer tantas coisas porque viram outras pessoas a ir fazer, que passam as férias estressadas com a ideia de terem de chegar a determinado lugar, ou porque viram uma blogger qualquer que andou não sei onde e querem fazer igual. Portanto, eu não sei, acho que cada vez mais há pessoas que descansam um pouco nas férias, não tanto relacionado, não tanto com o peso do trabalho, mas com o peso das próprias férias, que é uma coisa estranha, não é? Devia ser um período para as pessoas relaxarem. E ainda sentem mais pressão. Então o que é que se deve fazer? Desligar completamente e não comparar também? Não ir às redes sociais com esse sentido? Não sei se é não ir às redes. Eu acho sempre que as redes são uma coisa boa se nós as usarmos bem, não é? Eu acho que as pessoas têm de ser capazes de fazer uma distinção daquilo que querem fazer, daquilo que podem fazer, muitas vezes. Também há a frustração de não poderem fazer determinadas coisas que gostariam de fazer por algum motivo, seja financeiro, seja só de acesso, não é? Porque hoje em dia sabemos também que há sítios que são muito procurados e nos quais não é só o poder financeiro que te leva, mas serem capazes de perceber o que é que lhes causa stress e o que é que lhes alivia o stress e procurar soluções que aliviem. Porque no fundo é isso, cada pessoa, quer dizer, tu vais relaxar de uma forma diferente do que eu vou relaxar. Sabes que eu às vezes até sinto a pressão de ter que ir à praia não sei quantas horas por dia, porque toda a gente vai, depois chego lá e estou a apanhar uma seca. Isso, e o trânsito. Pronto, há uma data de fatores que as pessoas têm de saber. Por exemplo, se calhar tu gostas de fazer mais férias de praia e eu gosto de fazer férias citadinas, não tem mal. Sim. As pessoas têm de procurar aquilo que gostem, aquilo que as alivie e que no fundo as faça descansar, porque é o objetivo das férias, não é? É nós descansarmos. Mas é que nós às vezes pensamos em descanso e ligamos o descanso a não fazer absolutamente nada, mas isso também não é bom, não é? Temos que ter atividades que também nos relaxem. Pode ser desporto. Depende das pessoas. Eu diria que tu vais ter aqui 3 pilares e normalmente as pessoas nas férias e depois o regresso ao trabalho, nas férias as pessoas alteram as rotinas. E depois o regresso ao trabalho pode ser mais ou menos fácil, dependendo da forma como tu trataste o teu sono, a tua alimentação e o exercício físico, se deixaste ou não de fazer. Pronto. E, portanto, essas áreas vão ter peso quando tu regressas. Portanto, quando voltas à tua rotina, e a forma como voltas à rotina também tem muito peso depois para o peso que as tuas férias vão ter. Claro, e se descansas ou não descansas. Muita gente volta de férias, isto também é uma grande curiosidade que eu tenho. Agora e nos próximos dias as pessoas estão a voltar. Porquê é que nós ficamos tristes, às vezes, depois de momentos tão bons? Será que podemos chamar a isto uma mini depressão pós-férias? Sim, o termo depressão pós-férias existe em muitos sítios, mas não nas classificações de doenças. Okay. Portanto, dizer que... Portanto, não é uma coisa que se possa dizer assim. Não, porque a depressão em si é uma doença que tem... padrões inflamatórios, aumenta o risco de desenvolveres outras doenças que não só ligadas à psiquiatria. É uma doença que tem uma data de sintomas que têm de ser preenchidos. Isto é mais o que nós chamaríamos em psiquiatria, se quiseres pôr assim, uma reação de ajustamento. Que é quando que é uma reação de ajustamento? São sintomas psicológicos que fazem parte de uma adaptação
a uma realidade nova. E no caso não é nova, é um regresso à antiga, mas podemos chamar à tua depressão pós-férias uma pequena reação de ajustamento, mas que vai ter relação com isto, quer dizer, com a quebra da rotina, com a quebra dos padrões de sono, dos hábitos alimentares, do exercício físico e depois a forma como tu regressas à rotina, que é tu dizeres assim, tens um trabalho que te permita fazer um regresso mais leve para não teres uma coisa abrupta quando acabas as férias. Pois, porque normalmente as pessoas pensam, bem, vou trabalhar segunda-feira, agora nem quero pensar em Vou quantidade dar de coisas tudo. que tenho para fazer. Claro. Claro. Tu consegues fazer isso ou tens de, se calhar, no final das tuas férias readaptar, por exemplo, os horários de sono para não começares a primeira semana de trabalho completamente arrasado porque não consegues dormir, porque trocaste os horários completamente. Portanto, eu acho que tem mais peso. E tem outra coisa, que as pessoas hoje em dia esquecem-se que os sintomas psicológicos são coisas normais. Portanto, o que seria estranho era nós não sermos capazes de vivenciar os nossos sintomas psicológicos e nos irmos readaptando, isso faz parte. Sempre foi assim. Sim, pois a minha curiosidade era essa também e se calhar, não sei se é esta também a explicação, é por termos um pico tão grande de adrenalina, de alegria, de relaxe, depois para compensar voltamos a, sei lá, se calhar as sensações não tão boas, que às vezes o trabalho tem, não é? E depois temos ali aquele choque de... ficamos meio tristes, mas não é justo, não é? Mas é uma coisa muito comum em tudo, quer dizer, tu podes pensar assim em relação ao fim de semana, podes pensar em relação a coisas mais pequenas, não tem de ser obrigatoriamente as férias. As pessoas estão constantemente a adaptar-se e psicologicamente têm de se adaptar. Na parte das férias, como são períodos mais alargados, digamos assim, normalmente, não é? As pessoas saem durante mais tempo do que é normal do trabalho ou do que estão habituadas, às vezes podem ficar um bocadinho na ressaca emocional, uma ressaca emocional. Daquele período, mas é normal e as pessoas, como sempre, adaptam-se. Claro, então aí tu sugeres uma adaptação mais gradual, não é? É uma boa forma de fazer as coisas, quer dizer, tentar que as rotinas de sono, quando tu voltas, já estejam mais ou menos próximas, ou então teres a sorte de ter um trabalho que te permite não começar tão a fundo como se calhar estavas quando foste e fazer um regresso gradual. E claro, se tu puderes, durante as férias, não perder as tuas rotinas de exercício físico, de alimentação saudável e de sono, melhor. Sabemos que não é bem a realidade da maior parte das pessoas, mas... O Henrique tem 33 anos, já tem um percurso profissional tão bom. Henrique, fala-nos um bocadinho então do teu percurso, porque eu acho que as pessoas também merecem saber o que é que tu estás a fazer, por exemplo, nos Açores, neste momento. O que é que se passa? O meu percurso... Como diz é difícil pensar assim. Mas pronto, eu trabalho em vários sítios. Trabalho no Hospital Beatriz Ângelo, mais ou menos metade da semana. Depois faço uma tarde de consultório só. Trabalho na prisão de máxima segurança, que é o estabelecimento prisional de Monsanto, aqui perto. Portanto, aqui bem perto. Exatamente. Depois dou aulas na Católica, na Faculdade de Medicina Nova, e trabalho com os Açores. Nos Açores, aquilo que eu estou a fazer é coordenar uma estrutura para a saúde mental, que foi uma estrutura que foi criada precisamente para desenvolver atividade ligada à área da saúde mental, tanto na prevenção como na área da doença, e portanto é uma estrutura que trabalha desde os hospitais, aos centros de saúde, às escolas, e tenta trazer medidas promotoras de saúde mental. Medidas pioneiras, se não me engano. Umas sim, outras não, quer dizer, porque a saúde pública muitas vezes é só copiar o que está bem feito noutros lados. E portanto aquilo é uma estrutura que existe para a implementação de um programa de saúde mental. Esse programa de saúde mental também foi desenhado por mim com uma equipa, e nós o que estamos a fazer é tentar implementar medidas públicas de saúde que melhorem as condições para a área da saúde mental nessa área, que passa por coisas como desde dar formação aos médicos, não é? Porque há uma dificuldade grande em ter psiquiatras e pedopsiquiatras nos Açores, há menos do que cá para cada habitante, portanto dar formação aos médicos de família para estarem capazes de resolver as situações, pelo menos as mais básicas e intermédias, sem ter de enviar para os cuidados especializados. Algumas medidas como, por exemplo, criar um pátio num serviço para os doentes terem acesso a espaço exterior, ou criar uma sala de emergência. Faz toda a diferença isso, não é? São pequenas coisas que fazem mesmo diferença. Mas, portanto, é toda a parte estratégica
que esteja ligada à área da saúde mental nos Açores, no fundo, está a ser coordenada por mim neste momento. Tu fazes Portanto, tudo isso é com 33 anos, que é incrível. Portanto, Calhou. para além disso, eu sei que tu também és uma pessoa que lê muito e tudo aquilo que tu dizes, tu és muito, muito certo nas coisas que dizes, porque também lês muito. Portanto, eu vou fazer-te aqui a pergunta para 1 milhão, que é: qual o segredo, Henrique, para se viver mais tempo? Sendo que tu estudas a nossa mente, não é? Certo. E de certeza também sabes falar sobre isto. Bem, eu gostava de ter uma resposta assim muito clara para te dar, mas não tenho. Parece aqueles programas a seguir, vamos saber como viver mais Isso. tempo com Ia o Dr. funcionar, Henrique. ia funcionar melhor nesse registro. Não, é assim, olha, da minha parte, da área da psiquiatria propriamente dita, a forma de viver mais tempo, nós falámos aqui daqueles 3 pilares da alimentação, do sono e do exercício físico Esses são essenciais. Esses são essenciais. Exercício físico, sono e alimentação. e alimentação. E são essenciais para todas as áreas da medicina, não é só para a área da saúde mental, mas é também. Depois, na área da saúde mental especificamente, uma coisa que ajuda bastante as pessoas a viverem mais é quando estão doentes, quando têm sintomas psicológicos, isto tanto válido para as próprias pessoas como para os outros que as acompanham, procurar ajuda profissional, porque infelizmente na área da psiquiatria ainda se perdem muitas vidas por via do suicídio, não é? Pessoas que são vítimas de suicídio porque não se procurou ajuda profissional atempadamente. Portanto, as pessoas, quando estão doentes, têm de ir ao médico. E isso é algo muito importante. Depois, nas outras áreas da medicina, quer dizer, todos aqueles comportamentos saudáveis, evitar bebidas alcoólicas, tabaco, evitar noitadas, quer dizer... Então, e quando te dizem assim, está bem, temos de evitar essas coisas todas, mas eu também tenho que ser feliz e isso às vezes relaxa-me. Claro, mas eu acho que as pessoas tendem a encontrar o seu balanço. E sou completamente contra nós vendermos às pessoas e aos nossos doentes planos absolutamente irrealistas de vida que não se coadunam com aquilo que as pessoas têm de viver no seu dia-a-dia, na fase de vida em questão. Portanto, o que eu acho é que as pessoas têm de encontrar os seus equilíbrios, têm de perceber o que é que as afeta mais, o que é que as afeta menos, porque as pessoas normalmente são capazes de perceber que tu consegues dizer-me perfeitamente o que é que te deixa mais desgastada num fim de semana, Claro. não é? Se tu fizeres, ou o que é que faz com que te custe mais acordar às 6 da manhã, não sei que horas é que tu acordas para estar aqui, mas deve ser muito... 5h50? Pois, imagina que fosse muito cedo, mas o que é que te custa mais se tu fizeres ao fim de semana, o que é que te vai fazer pagar mais na segunda-feira? E, portanto, as pessoas são capazes de identificar as coisas que lhes custam mais e, portanto, se calhar é ou evitar ou arranjar maneira de as fazer de uma forma que custe menos. Equilíbrio, não é? É o segredo para a vida. Acho que sim. Muito bem, muito bem, Henrique. A saúde mental em Portugal está em boas mãos? Vou-te fazer esta última pergunta. Isso é uma pergunta Para o muito futuro, difícil. não é? Para o nosso futuro. É muito difícil responder a isso. Eu acho que a saúde mental esteve durante muitos anos muito negligenciada e acho que agora se está a fazer um esforço para correr atrás do prejuízo, digamos assim. Está a haver uma aposta muito grande por causa do PRR nas equipas de saúde mental comunitária. Acho que tem ficado esquecido e tem ficado para trás os serviços de internamento, as condições de serviços de internamento de psiquiatria e os doentes agudos graves. E, portanto, isso é a área onde eu gostava de ver, com alguma urgência, investimento. Mas, quer dizer, na verdade, eu vejo e sei que as equipas que estão ligadas à área da saúde mental e às políticas públicas de saúde mental se têm esforçado para correr atrás do prejuízo e para compensar a falha crónica que há de investimento na área da saúde mental durante estes anos todos. Olha, muito bem. Obrigada por estares aqui connosco nesta manhã de segunda-feira. Obrigado. E tu também tens redes sociais, onde também de vez em quando partilhas alguns dos teus conhecimentos, não é? Se calhar vais lá parar agora, eventualmente. H Prata, não é? É o teu Isso. nome, se as pessoas te quiserem procurar. Muito bem, Henrique, obrigada. Bom trabalho, boas férias, agora nos próximos Muito tempos. obrigado. E até já.